bom? Vamos ler até segunda epístola de Pedro, né? Capítulo 1. Vamos ler aqui desde o versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Versículo 3. Olha o que Pedro está escrevendo para a igreja, irmão. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que é glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes de que, igreja? Da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Associar com a virtude o quê? O conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, essas virtudes aqui, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o versículo 12. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco, e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, nesse corpo, nessa vida, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, o corpo, né? Morrer, ele estava falando, ir para a glória. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforcei-me diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. Amém? Só até aí, certo? Esse texto aqui comecei a ler, não saí do primeiro capítulo hoje. Aí fiquei só meditando e fazendo anotações, né? Essa segunda epístola de Pedro. Aqui tem tesouros muito grandes, né? A gente lê nessa versão aqui, quando a gente lê na NVI, eu estou lendo na NVI. De vez em quando eu pego assim, o mesmo livro e leio em outras versões para mim, né? Eu estou lendo na NVI, eu peguei aqui para ler mesmo na ARA, que é a revista Almeida, né? E atualizada. Almeida e atualizada, né? Almeida, revista e atualizada, por isso que é ARA. E NVI, nova versão internacional da Bíblia. Eu estou lendo, na verdade, na NVI aqui no meu celular, naquele aplicativozinho lá, que é excelente. E eu fiquei assim analisando, né, sobre isso aqui. As grandezas das revelações que Deus dá aqui através desse pescador, né? Que era pescador de peixe, e Jesus transformou ele em quê? Pescador de homens, né? E o apóstolo que tem uma liderança forte na igreja, né? Uma liderança muito forte na igreja. É um dos 3 conhecidos como colunas da igreja, né? Quem eram os colunas da igreja? Pedro, Tiago e João, né? E esse Pedro era realmente
fazia diferença, né, na vida dele com Deus. Ele era um pescador, né? Não era o dito, um doutor, né? Claro que ninguém pode dizer que ele era analfabeto, porque não era, né? Então, o Pedro vai falar de algumas virtudes aqui, que é para o crente, como gosta de dizer o pastor Ivan, caçar um jeito de ter nele, porque se ele não adquirir essas virtudes e elas não crescerem nele, além de desenvolvê-las, essas virtudes, Pedro usa aqui algumas expressões, cego, não enxerga quase nada. Tem uma versão dessas bem nova que diz assim, ele é míope, né? Diz que quem não tem essas virtudes é cego, não enxerga. E ele diz mais, que essas virtudes, elas precisam estar no crente e crescer no crente, para ele não ser duas coisas, os crentes, o povo de Deus, né? Inativos e infrutuosos, né? Inativos e infrutuosos. Eu fui pegar assim um significado mais ou menos, né? Inativo é preguiçoso, fala da inatividade, da lentidão, falta de quê? De atividade. A preguiça, como eu sempre falo aqui, espiritual, é aquele que evita o trabalho que deve ser feito, negligente, por falta dessas virtudes aqui, ele diz, né? Onde é que está? É o versículo 8, Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fica com a sua Bíblia aberta aí, em nome de Jesus, viu? Se tiver com o celularzinho, fica aí, mas é boa a palavra mesmo, mas a palavra também está no celular, né? Mas quem está aí, fica com ela aberta, mas vai descarregar a tua bateria, né? Então ele diz aqui, porque estas coisas existindo em vós, essas virtudes aqui que ele fala, né? Uma por uma, fé, a virtude, domínio próprio, perseverança. Aí ele vai falando tudinho, né? As últimas, fraternidade e amor, domínio próprio e tal. Essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que vocês não sejam o quê? Inativos e nem infrutuosos. Amém? Preste atenção. Então, essas coisas não vão permitir o crente ficar parado. É isso que ele quer dizer. Não vai permitir o servo de Deus ficar inativo, omisso, negligente, deixando de fazer o que tem para fazer. Essas coisas existindo e crescendo em vós. Outra coisa, infrutuoso não será também um servo de Deus infrutuoso. O que é infrutuoso? O que seria infrutuoso? E não dá fruto. Eu anoto que sem fruto, estéril, sem produzir o que deve produzir. Lembra daquela pequena parábola que Jesus contou de uma árvore que estava lá plantada e não dava fruto? E o dono veio, olhou naquele sítio dele, na propriedade dele, e viu que ela não dava fruto. E ele olhou para o que cuidava e disse assim: corta ela e joga fora, porque ela está tomando o lugar de outra, que poderia estar dando fruto aí. Aí o agricultor, né, o que cuida lá, né, disse: Senhor, faz assim, me permita cavar ao redor dela, adubar, dar um tratamento especial para ela, e aí aguarda durante 3 anos. Aí o senhor vem. Se continuar sem dar fruto, aí o senhor corta, né? Então por quê? Porque, e também João 15, ele diz que todo ramo em mim que dá fruto, ele poda, ele limpa, ele prepara para quê? Para dar mais fruto ainda, né? Mas se não dá fruto, o que ele faz? Ele não poda, ele corta e joga fora, né? E aí as versões mudam, né? No fogo e tal, né? Então, Deus não nos chamou para sermos infrutuosos. Então nós precisamos dar frutos ao Senhor. Queria que vocês prestassem bastante atenção. Então, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Ele vai falar, ó, de versículo 4, versículo 3. Ele vai dizer assim, ó: visto como pelo seu divino poder ele nos deu, foram doadas a nós tudo que é necessário para a vida e piedade,
para nós vivermos aqui nessa terra uma vida plena, completa, e também a piedade, uma vida com Deus, de santidade, temor, né? Nós vamos já ver isso aqui com mais calma. Então tudo foi dado para nós. Aí ele vai dizer aqui, ó, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais, versículo 4, nos têm sido doadas, ó, ele nos doou as suas preciosas e grandes, o quê? Promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes de quê? Da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então ele vai falar de duas coisas interessantes, bem aqui, para a gente começar a falar dessas virtudes aqui, bem rápido. Ele vai falar aqui, que o Senhor doou, nos abençoou, com todo tipo de bênção, né? Necessária para a nossa vida e piedade. E aí ele vai falando e vai dizer que o objetivo de tudo é aquele que, o ser humano que se afastou de Deus lá no Éden, e aí o ser humano já nasce sem Deus, né? Precisa, por isso que quando o crente vai crescendo, precisa fazer sua decisão em certo filho de crente, certa idade, né? Vamos dizer assim, nós estamos vindo aí do mundo, que viemos do mundo, então é colocado diante de Deus dois caminhos aqui. Ao homem é colocado aqui dois caminhos para ele. Ele pode se dedicar a Deus para se tornar participante da natureza divina, mas se ele rejeita, se ele não quer, aqui diz que ele vai trilhar o outro caminho, que é da corrupção que há no mundo. Você entende aqui o que o versículo 4 está dizendo aqui, ó? Pedro, ele reconhece que Paulo fala pontos difíceis, escreve coisas difíceis, mas as epístolas de Pedro também não são muito fáceis de entender, né? E a linguagem é bem clássica, né? Olha lá, ó. Então ele diz, ó, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes, ó, vocês sejam participantes de quê? Da natureza divina, olha lá, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A Bíblia NVI, ela é interessante, a Nova Versão Internacional, ela traz uma linguagem interessante aqui, que é para a gente, olha lá, ó, para que vocês se tornassem, as condições que Deus deu, a graça liberada, as bênçãos, para que a gente se torne participante da natureza divina, e fugíssemos de quê? Da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Então, há dois caminhos. Ou o homem trilha o caminho de ser transformado, crescer a ponto de ser participante da natureza divina, ou ele vai trilhar o outro caminho de quê? Da cobiça que há no mundo, que gera a corrupção. Na linguagem aqui de Pedro diz assim, ó, da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Quando ele fala para a gente a opção que Deus nos deu, porque antes o pecado nos escravizava e nós não tínhamos essa opção em nós. Quando Jesus nos liberta, nos dá a opção de decidir ser participante da sua natureza. Não é ser Deus. Participante da natureza. Natureza fala da essência dele. Participante da natureza fala de participar das virtudes dele, do caráter dele, de sermos transformados em pessoas parecidas com Deus, como o homem foi criado no Éden. Ele fez o homem à sua imagem e o pecado entrou e fez o quê? E desfigurou essa semelhança moral, essa imagem moral, né? A semelhança moral de Deus. O homem continua, né? Como era ali no Éden, talvez mais alto, aquela coisa toda, mais saudável e tudo, como era lá no Éden. Mas o que abalou mesmo foi a imagem moral dele, né? Abalou. Então, em Cristo, nós temos o privilégio de, se nós decidirmos sermos transformados e sermos moldados nessa natureza de Deus. E se a gente negligencia, se a gente rejeita, a gente pode ser transformado e vai obrigatoriamente, porque quem não vai para Deus, não tem jeito, vai cair nessa corrupção. E a palavra corrupção é exatamente esse sentido. Eu anotei aqui o significado dessas palavras, né? Corrupção é o estragar, desgastar, destruir,
apodrecer. Então, ou o ser humano melhora em Deus, se aproximando de Deus, se dedicando a Deus, de forma diligente, como nós vamos já ver aqui, ou sem ele perceber, ele começa a apodrecer, se desgastar, se destruir, porque há uma cobiça na natureza humana, no mundo, e na natureza humana, dentro de nós, a natureza caída. E quem não vai por esse caminho, esse outro caminho o atrai, o vence, e a pessoa passa a ter uma imagem destruída, e é para onde Satanás está levando a humanidade. Então, estou dando só um início, aí ele diz, ó, por isso, versículo 5, ó, por isso mesmo vós, reunindo, o quê? Toda a vossa diligência, faça o quê? Olha aí, só o versículo 5, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé o quê? A virtude, que mais? Com a virtude o conhecimento. Ele começa a falar, então ele começa dizendo assim, ó, por isso o quê? Ou você vai para cá ou vai para lá, ou você vai caminhar para ser ou sempre que no mundo, na questão espiritual, ninguém para. Quando você para de caminhar com Deus, de buscar Deus, você não percebe, mas você está sendo desmanchado, destruído, deformado espiritualmente. Há algo acontecendo, ninguém para no mundo espiritual. Ou você anda para frente, ou anda para trás. É isso que ele está dizendo aqui. A cobiça que há no ser humano, ela começa a trabalhar, e em razão de você e eu não estarmos sendo fortalecidos e crescendo, essa cobiça vai nos vencendo sem a gente perceber, e a gente começa a voltar àquilo que a gente era antes de conhecer o Senhor, sem a gente perceber. Começa às vezes por pensamentos, sentimentos voltam ao coração. Eu digo muito para alguns crentes, às vezes está passando luta, sentindo coisa, eu digo, olha, é verdade ou não? Vem pensamento forte, vem tristeza, parou de ler a Bíblia, parou de orar. Quando para de marchar, de caminhar com Deus, você percebe que as outras coisas vão vencendo. Às vezes não é problema nenhum, apenas está negligenciando. Deixou de crescer para cá, começa a decrescer, a desmanchar. É o que Pedro está dizendo aqui, que Deus nos chamou e deu toda a condição para a gente ser participante de quê? Da natureza divina, para que a gente não deslize através da cobiça na corrupção do mundo. O que é o do mundo? O curso natural dessa vida aqui, que há no mundo, o processo natural, ir se distanciando de Deus, as coisas que estão sendo crucificadas começam a tomar fôlego de novo dentro de nós. É isso que ele está dizendo. Isso é com qualquer um, de pastor ao porteiro, que aqui não tem porteiro, do profeta ao novo convertido, é com qualquer um, ou se marcha para um lado, ou vai ser vencido por outro. Ninguém fica parado. Olha lá o que ele vai dizer, ó. Por isso, versículo 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa o quê? A primeira coisa que ele diz aí, eu sei que pode mudar aí na tua versão, mas é a mesma coisa. Quando ele diz, ó, reunindo toda a vossa diligência, o que ele está dizendo? Empregando todo o esforço possível. O que ele está dizendo? Reunindo, ajuntando. Ajunta tudo que tu tens, o zelo, as tuas experiências, tudo que tu tens de virtude, de força, soma tudo, para quê? Ele vai dizer, ó, para associar com a vossa fé, a virtude. Então o que ele está dizendo? Nessa vida espiritual é necessário uma diligência. Irmão, não tem espaço para negligência. Você percebe, irmão, que a vida religiosa, que às vezes a gente vê em outros lugares, pessoas vivendo, irmão, isso é um engano maligno. O Pedro está dizendo aqui para nós, servo e apóstolo, é necessário reunir, ajuntar toda a vossa diligência. O que ele está dizendo aqui, que aqui é um equilíbrio de forças, a graça de Deus sendo ministrada na nossa vida, e da nossa parte o esforço de receber essa graça e não torná-la vã. Paulo diz isso, eu fui chamado por último, mas eu trabalhei mais do que todos que foram antes de mim. Aí ele fala tanto, alguém pode até pensar que ele está
querendo se exaltar. Não, ele diz, todavia não fui eu, mas a graça de Deus que opera em mim, que eu não a fiz vã, eu não coloquei ela, inutilizei ela, eu não joguei ela fora, eu aproveitei. Então o que ele está dizendo aqui, esse se juntar, reunir a diligência, a juntar tudo quanto é força, para que haja crescimento em nós, para que haja avanço em nós. Hoje, não vou falar o nome dele, se ele quiser se acusar, ele se acusa, assim, se apontar. Mas aconteceu muito comigo. Às vezes você quer um passatempozinho, vai assistir um filme, e não percebe que o diabo está, além de estar perdendo tempo, o diabo está entrando naquela situação ali, e destruindo a natureza da gente. Aí Deus é misericordioso e revela. Por isso que a gente não pode deixar de crer nos mistérios de Deus. Porque se não tivesse os mistérios de Deus, a revelação, a gente entra em situação de tristeza, desânimo e não sabe por quê. Revelação é poder, né? Você está entendendo? Então, por quê? Porque você deixou de crescer. Por isso, irmão, quando há aquela, no Éden, lá em Jó primeiro, aquela reunião dos filhos de Deus, Deus pergunta para Satanás, de onde tu vem, Satanás? O que ele diz? Passear por ela. Que é coisa do diabo, irmão, viver passeando. Crente tem que remir o tempo, está escrito. Sabe quando é que crente passeia? Quando ele vai fazer a obra de Deus, termina, vamos comer ali, irmão. Nós somos, nessas viagens que a gente vai, irmão, a gente, de vez em quando o pastor Erivanche, pastor, bora ali em tal lugar, bora lá conhecer não sei o quê. Mas nós vamos para fazer a obra. Você está entendendo, então? Amém? Glória a Deus, dá para entender? Por quê? Porque ele diz, olha, irmão, tem que remir o tempo, porque os dias são maus. Tem um salmo que diz, o Senhor me ensina a contar os dias de forma a eu alcançar um coração sábio. Servo de Deus tem que reunir os esforços para crescer, a juntar toda a diligência, tudo que ele tem e o que ele pode, para ele se juntar com essa graça que vem, com o Espírito de Deus para produzir conhecimento na vida dele, para ele ser transformado, em quê? Versículo 4. E receber a mesma natureza divina de Deus. Porque se ele não caminha para cá, sem ele perceber, a cobiça vai tomar conta dele. Os desejos desenfreados, os apelos da carne, do mundo vão corromper essa natureza. E intercepta o crescimento dele. Não é falta de água não, precisa trazer água não, foi porque eu me engasguei mesmo. Então ele diz aqui, ó, continuando, ó. A ideia de Pedro, que Pedro passa aqui, ele mesmo diz, e depois eu te passo esses textos, até o print, em 1 Pedro 2, depois você olhe lá, mas ele diz assim, ó, desejai ardentemente, eu queria que vocês me ouvissem, depois eu passo tudinho, até o print completo aqui dessas coisas aqui, das anotações, ó, que nem a Flávia, né, diz, irmão, quem quiser, me peça aí, Então ele diz, desejai ardentemente. Olha, irmão, que texto. Isso é o próprio Pedro dizendo na primeira epístola. Nós estamos estudando aqui qual epístola? A segunda. Então ele diz, ó, desejem ardentemente. Não é um desejo qualquer, ardentemente. Olha lá, fala de arder, fogo. Fogo, toca fogo nesse negócio, né? Desejam ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele, ó, quando a criancinha, né? Vos seja dado crescimento para a salvação. É como se nós somos chamados, criança. Aí Pedro está dizendo, agora vocês têm que se esforçar de todas as maneiras, reunir toda a diligência para crescer. Que é um perigo de quem não cresce. Há um perigo. Vamos já ver isso aqui. Então ele faz uma comparação, tentando trazer a memória da gente. Você já viu um bebezinho recém-nascido no peito da mãe? E daquela mãe que tem uns peitão, vão chegar incha assim. E ele fica com tanta, fica aquela coisa, né? Aí ele fica, vai com tanta sede que se engasga, aí levanta assim, sopra na cara. E vai porque, ele vai mesmo com toda a sede. Eu imagino Pedro olhando para a esposa dele, porque ele era casado, né? E aí os filhos, a Bíblia não diz dos filhos, mas eu imagino assim, ele olhando, se não os dele, o dos outros, aquela criança mamando com aquela sede. E aí de vez em quando saía o bico e ele não enxerga, né? Fica querendo, aí se não aparecer o peito, ele chora e a mãe bota assim,
que tem um dedinho assim, bota certinho, né? Aí chega a ponta, aí bota ele, chega, ele se consola. Aí Pedro olhou aquilo e disse: desejem desse jeito. Desejem desse jeito o puro leite espiritual. Conhecer Deus. Lê para conhecer, não é ler só para ser intelectual, não. Lê para conhecer. Lê para se aprofundar. Conhecimento experimental, não é conhecimento teórico. Desejem dessa forma, para que por ele, esse leite, esse desejo e essa alimentação, vocês cresçam, não sejam mais meninos, e cresçam para a salvação. Porque é um perigo, olha o que Paulo fala, ó. Já é 1 Coríntios, depois você anote, 1 Coríntios, depois eu mando para você, 1 Coríntios 3, 1 e 2, olha o perigo de uma igreja que não cresce, de um crente que não cresce, e fica todo tempo menino. Olha lá, ó. Paulo diz assim, ó: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Imagina, irmão, eu chegar um dia aqui e dizer para um crente, dizer para ti aqui que tu é um carnal. Está aqui o Paulo dizendo: eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais. Olha lá, como a crianças em Cristo, crianças, porque não cresceram. E porque não cresceram, o diabo engana, a natureza pecaminosa cresce, e aí vai criar essas situações no meio de vocês. Quem não cresce é um perigo, porque quem é criança, mas está crescendo, não é carnal. Vai tropeçando, mas vai se arrumando para crescer. Mas quem não cresce por negligência, vai entrar na carnalidade. É isso que ele está dizendo aqui. E ele chama das crianças em Cristo, crianças crentes que vieram para a igreja, chamam de carnais. Olha lá o que ele vai dizer, ó: leite vos dei a beber. Mesma coisa do Pedro, ó, que o Pedro está falando, desejo. Eu dei leite para vocês, não vos dei alimento sólido. Por quê? Porque ainda não podia suportá-lo. Isso no passado. Eu tinha que dar leitinho para vocês, com uma mãe, ó, bota no peitinho, assim que eu alimentei. Isso no passado. Vocês eram criança, ninguém vai dar um feijão para uma criança, um bebezinho recém-nascido, né? Ninguém vai dar um caldo de ovos aí para esse menino aí, o Benjamin. Não, é só o leitinho, né? Aí já começa a vir uma papinha, reengrossando com o tempo. Tudo devagar, não é assim? Vai dar, Jair, para te ver. Cuidado, Yara, que o Jair tem dia que ele está assim meio agoniado. Olha lá, aí querer o Benjamin crescer mais rápido, aí dá logo um caldo de ovo para esse menino aí. Então bora lá, ele diz aqui, ó: porque ainda eu dei leite que vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podeis. É a tristeza. Vocês continuam sem poder. É a tristeza. Aí ele diz, ó: porque ainda sois carnais. Ainda estão ainda lá. Não cresceram. Tem lá, eu anotei aqui também, Hebreus 5:12. Quando ele diz, ó: o tempo decorrido, o tempo que se passou, vocês já deviam ser mestres. Já deviam estar ensinando os outros, liderando os outros. E ainda, ó, a versão que eu coloquei, ó. A versão aqui, ó: pois pelo tempo vós já devis ser mestres, porém novamente tendes necessidade de serdes ensinados os princípios básicos da palavra de Deus, o beabá. E vos fizestes como que se precisássemos de leite e não de alimento sólido. Ainda tem que estar na tabuada com vocês. Ainda tem que estar ainda lá no um B com A. Porque não cresceram. Jesus disse assim, ó: eu tenho muita coisa ainda para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Ele estava esperando maturidade para ele tratar mais coisas com aqueles apóstolos. E eles cresceram e receberam a profundidade, receberam a comida sólida, receberam a profundidade do Senhor. Então o que ele está dizendo aqui para nós: reunir, ajuntar toda a vossa diligência para crescer. Aí ele continua lá, olhe para a sua Bíblia. Versículo 5: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. Aí ele diz: associai, acrescentai. O que é acrescentar aqui? Dar em abundância, generosidade, colocar mais do que o devido. Já tinha lá uma quantidade, né? Quando ele diz acrescentai, ele está dizendo, coloca mais. Está fazendo alguma coisa para Deus? Pois faça mais. Está sendo diligente
em realizar algum trabalho para o Senhor, pois agora deseje fazer mais e melhor. Mais e melhor. É isso que ele está dizendo. Reúna os esforços, viu, Rafael? Reúna, junta tudo que tu pode, que tu tem em ti. Porque às vezes a gente dá para o mundo, irmão, essas coisas. Às vezes a gente se esforça para dar para nós mesmos, para o mundo, para as coisas dessa vida. E Pedro está dizendo, dá para Deus. Dá em favor do teu crescimento. Reúna isso para o teu bem. Aí ele continua. Para quê? Versículo 5. Associai com a vossa fé a virtude. Pare aí. Associai com a vossa fé. Então ele está dizendo, acrescenta a tua fé. Essa fé que ele está dizendo já é a tua vida espiritual. A tua associação com Cristo. A tua entrega ao Senhor. A entrega que você já fez, a tua aliança com Ele. Essa fé que ele está falando aqui, já é como quem diz assim, você que já está unido com Cristo, agora junte a isso, a essa fé, a essa tua vida com Deus, a essa tua decisão que você fez em favor de Cristo, junte isso à virtude. Agora essa virtude, o que é a virtude que ele vai falar? Virtude, não sei se você já percebeu, eu não sei se vocês aqui tinham antes, se começar de um tempo para cá, a ler a Bíblia em várias traduções, versões, traduções, são coisas diferentes, né? Versão e tradução. Mas algumas Bíblias, a bem antiga, Arque, Almeida, revista e corrigida, elas traziam, por exemplo, a palavra lá em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Tem as versões mais novas que dizem, recebereis poder, o poder do Espírito Santo. Mas ele diz assim, algumas versões dizem virtude do Espírito. Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito. Porque virtude é uma vida espiritual excelente. Uma pessoa cheia de virtude é o quê? Quando ele diz, esse menino só tem virtude, essa mulher só tem virtude, esse rapaz só tem virtude, está falando de quê? Excelência de caráter, de moral, né? Uma pessoa exemplo, não é isso? Mas o que ele está querendo dizer é que para se chegar nesse patamar, de ter essa vida, vamos dizer assim, virtuosa, para ter essa vida de excelência moral, tem que haver o poder de Deus operando em nós. Então quando ele está dizendo, junte a tua vida espiritual, a tua fé, a virtude, ele está dizendo, junte a tua vida o poder de Deus, para operar em ti essas virtudes, coisas lindas para as pessoas olharem em ti e verem virtudes e não defeitos. Jesus vai andando e as multidões se aglomerando. Aí a mulher do fluxo de sangue se arrasta e vem e toca nele. Ele vira e disse, quem me tocou? Aí o Pedro disse, mas é tanta gente, uma luta aqui até para o senhor andar, e vem me perguntar, quem me tocou no meio desse aglomerado, desse empurra? Aí ele diz assim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Que virtude é essa? É o poder de Deus. Então quando a gente está dizendo aqui, irmão, vamos orar, irmão, vamos se consagrar, vamos jejuar. Estão ouvindo, jovens, crianças, adolescentes, todos, casais? Quando ele diz assim, vamos buscar mais o Senhor, o que Deus está nos chamando? Para que é? Para ter mais virtude de Deus na nossa vida, para ter mais poder de Deus na nossa vida, para não ser como religiosos, vazios, irmão. O John Wesley dizia assim, os líderes do meu tempo, porque ele pregava e o poder de se manifestava na vida dele e através da vida dele, ele começava a pregar, gente caía, vomitava, muita gente era arrebatada, mas a princípio ninguém entendia aquilo, e os líderes começaram a dizer que até que ele era macumbeiro, e expulsaram ele da igreja, e ele foi pregar debaixo das árvores, e pregando por aí, o povão se aglomerando, chamava ele, e a princípio ele começou a pregar e ensinar debaixo das árvores, porque pessoas foram com ele. Então, John Wesley era um homem que ele buscava o poder de Deus.
Ele tinha compromisso com a palavra, mas ele buscava essa virtude, esse poder. Ele sabia que ele não poderia glorificar a Deus, ter um caráter excelente, ter uma vida. Eu anotei aqui um pouquinho de virtude, que vem de latim virtus, né? Força e excelência moral, valor, hombridade, ser homem, varão, de verdade, varoa. Aquilo que Davi diz para Salomão: meu filho, ser homem. O que ele estava dizendo? Tenha hombridade, tenha valor. Que ele está dizendo, tem um excelente caráter moral. Era isso que ele está dizendo para Salomão. Seja homem de verdade, não só do sexo masculino, mas um homem. Alguém te olhar e te honrar. Não para tu exigir, não por tu exigir ou com respeito por ser rei, não. Mas isso sair de ti. E as pessoas verem essa hombridade em ti, essas virtudes. Mas isso não vem à toa. Por isso que depois ele vai dizer: busque o Deus do teu pai. Busque de todo o teu coração. Te entrega a ele. E ele fez a princípio. Fez ou não fez? Lembra que só num dia ele ofereceu quantos animais em sacrifício? Só num dia, 1000. Ia para os mais altos montes para buscar o Senhor. O poder de Deus, essa virtude na vida dele, manifestava esse caráter, essa mudança na vida dele. Então, quando John Wesley começou a pregar, as pessoas diziam assim, que ele era macumbado, aquela coisa toda, aquilo era errado, porque eram tudo muito frio. Aí ele dizia assim: olha para cá, os líderes do meu tempo são como cano de espingarda. John Wesley dizia isso. Retos, homens que você não vê se envolver em escândalos, você não vê falar mal deles, são muito equilibrados e tal, porém vazios, cano de espingarda vazio, não são cheios da virtude, cheios de poder. Então eles estranhavam um homem que era diferente, cresceu no conhecimento, mas crescia também na graça. Então ele está dizendo aqui: acrescente à tua vida o poder de Deus, a virtude do alto. Não seja negligente. Então ele vai dizer, olha, voltando, versículo 4 e versículo 5, para atingir e essa natureza, ser transformado nessa natureza divina. Ele vai dizer: reúna toda a tua diligência, teus esforços. Para quê? Para adquirir virtude na tua vida, poder na tua vida. Vai orar, vá te consagrar, te dedica ao Senhor. Isso aqui que é o modelo da igreja. Você é amiga ou amigo de um jovem que você nunca vê falar de oração, leitura da Bíblia, não tem compromisso com a oração, não tem compromisso com os horários, com os cultos, com as atividades da igreja, são inativos na igreja e na obra de Deus. Não te baseie nisso, nesses exemplos, porque o que ele está dizendo aqui, o que é? Para a gente juntar a nossa vida, a nossa fé, a nossa vida, o que? Virtude. Virtude, buscar o poder toda hora, está na Bíblia, orando o tempo todo. Pastor, isso aí não está demais? Lá, criticava o nosso pastor, porque ele era todo dia chamando para jejuar, como chama até hoje. Aqueles que querem ficar na mesmice, na religiosidade, não entende. E o diabo entra e começa a enganar, criar argumento. Precisa isso, não precisa isso. Pessoas assim nunca vão crescer. Daqui a 10 anos você vai encontrar ela, está do mesmo jeito, se não tiver pior. Do mesmo jeito eu acho difícil estar. Aí o que ele vai dizer? Primeiro, acrescentar o quê? A sua fé o quê? A virtude. E a virtude você vai, bora acelerar, vai alcançar o quê? A virtude você vai acrescentar o quê? Conhecimento. Precisava nem falar mais aqui, né? De conhecimento, né? Que nós devemos adquirir conhecimento. De vez em quando aqui eu tive um assunto aqui que eu estou pregando. Aí eu digo assim: irmão, lê a Bíblia. Mas também de vez em quando eu digo assim: lê esse livro. É ou não é? Um homem de Deus que escreveu. Quem lê? Quem vai buscar? Está recebendo a instrução, está recebendo a orientação. Então ele está dizendo: ó, reúna os teus esforços para somar, para agregar, para associar, para acrescentar a tua vida. Primeiro o quê? A virtude, o poder de Deus. Depois, o conhecimento. Quantos estão indo? Ah, pastor, eu durmo, é difícil. Mas é por isso que ele está dizendo: reúna os esforços, diligência, te esforça para quê? Para ter agora conhecimento. Olha um texto lindo aí, ó, que revela isso aqui, mas terrível para uma realidade de um povo. Ó,
E aqui quando fala de conhecimento, não fala de conhecimento teológico, viu? Ó, irmão, vamos fazer um curso de teologia, não sei o quê. Eu não estou falando porque muitas já estão adulteradas, misturadas com conhecimento humano, com ideias humanas. Ele está falando que é o conhecimento de Deus, através das Escrituras, tendo experiência com Deus, recebendo a ministração, nos cultos aprendendo. Deus vai orientando o povo a crescer e conhecer. Aqui ninguém vai reclamar. Ninguém vai reclamar. Um dia que não aprendeu, que não foi chamado para aprender, cutucado, que nem diz o caboclo, sacudido para poder buscar conhecimento. Porque aqui nós temos, e aqui, pastor, mas eu não estudei muito, eu não sou doutor. Tem nada a ver isso aqui. Olha o que Deus vai dizer aqui, ó, Isaías 1:3, ó. Isaías 1:3, depois eu te mando, ouça com atenção, mas se quiser, ó. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. Ele está falando do conhecimento de quem? De Deus. O meu povo não entende, não tem entendimento. Irmão, que coisa. E fora aquele texto de Oséias 6, que diz lá, que eu não anotei aqui, que diz que o meu povo está sendo, Oséias 4, o meu povo está sendo o quê? Destruído, por falta de quê? De conhecimento. E por falar em Oséias, olha esse texto. Olha esse texto, e você vai ver o perigo. Aí eu queria que você olhasse aí, Oséias. Está na tua Bíblia, viu? 5:4. Oséias 5:4. Não vai dar tempo tudo não. Oséias 5:4. Já? Está falando de um povo que se distanciou tanto de Deus, olha como eles ficaram. Presta atenção nesse texto. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio, no seio deles, e não conhecem ao Senhor. Irmão, isso aqui é sério demais, ó. Fala de conhecer o Senhor aqui, ó. Aí você vai ver várias versões, vai dizer que isso aqui tudo é porque não conhecem o Senhor. E também você vai entender que eles terem caído naquela situação e não puderam voltar porque não conheciam o Senhor. Conhecimento de Deus que faltava neles. Olha lá. Agora preste atenção, o que um escritor, nessas Bíblias aqui que eu li outro dia, olha o que um escritor diz, um dos comentaristas diz desse versículo aqui. Preste atenção, agora olhe para cá. Quando ele diz assim, ó, o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, né? A primeira parte, né? O proceder deles, desse povo, eles não lhes permite voltar para Deus. Olha lá, ó. Os hábitos influenciam a vontade. Os hábitos das pessoas influenciam a vontade. Quanto mais aquele povo pecava, mais dispostos estavam para o pecado, e menos tinham força, poder, menos poder eles tinham para fazer o que era certo, para voltar. Os maus hábitos do ser humano, presta atenção, geram dependência e provocam escravidão. A má conduta, os maus hábitos, nossos erros, nossas falhas, insistentes, elas geram dependência e provocam escravidão. O pecado deixa de ser apenas uma tendência para se tornar uma tirania em nós. A princípio é uma tendência, a pessoa falhar, tropeçar, uma besteirinha ou outra. A princípio uma tendência. Depois se torna um tirano que nos governa, se não for tratado logo no início. Olha lá o que ele vai dizer, ó. Me perdi um pouco. Torna-se uma tirania. Há muitas pessoas escravas da idolatria, da feitiçaria, da pornografia, da imoralidade. Esses hábitos arraigados não permitem que as pessoas se voltem para Deus. Ele está explicando aqui. E a segunda parte que ele vai dizer, olha lá, ó. Olha agora para aí. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, no seio deles, e não conhecem ao... Então ele vai dizer o quê? Que há um espírito de prostituição no meio do povo, no seio do povo, dentro do povo,
que não lhes permite voltar para Deus. Porque eles não conhecem o Senhor. Quando ele está falando aqui desse espírito de prostituição, irmão, isso aqui é prostituição em todo sentido que tua cabeça está imaginando aí. É o mesmo sentido da prostituição carnal, é. Há um espírito interior que domina, a pessoa não consegue conhecer Deus, se voltar para Deus, crescer em Deus, por quê? Porque esse espírito domina. É também um tipo de prostituição, que é um espírito, aqui está falando, irmão. Muitas vezes não é dizer assim que a pessoa está possessa de um espírito, não. É um espírito, uma disposição interior, algo impregnado na vida da pessoa, que é uma tendência à prostituição. Se prostitui em tudo, lá no trabalho, é o pior possível. Em tudo que vai fazer, é um prostituto, é uma prostituta. Dá um mau testemunho, faz as coisas tudo errada, não tem caráter, não tem nada. Havia um espírito de prostituição no coração daquele povo no interior. Um povo de mente poluída, de coração de vontade poluída. Não podia ver nada, intriscar em nada, que já estava desejando, não tinha controle. O espírito de prostituição, que diz aqui, não lhes permitia voltar para Deus, crescer em Deus, conhecer Deus. Irmãos, e esses espíritos, eles estão operando hoje. Eles estão operando hoje porque eles querem, os mesmos que atrapalharam aquela geração, e veio juízo de Deus sobre eles, porque eles não voltaram para Deus, estão hoje, tira a força, esse espírito, essa disposição anterior, porque negligencia a busca, o poder de Deus, a virtude, a entrega. Não vai buscar esse elenco de virtudes aqui que a gente viu aqui, que a gente ainda vai ver outras. Por isso que ele diz, é cego. A pessoa, não disse aqui no início, versículo 8 e 9, a pessoa não cresce, não se liberta nunca. Tira a vontade de orar. Ele está falando, você está aqui ouvindo hoje um homem pregar, que já teve muita experiência. Porque a prostituição aqui fala do espírito de prostituição fala aqui de tudo que é prostituído, que não é puro, que não é da maneira como é para ser. Então, para Deus tratar comigo, foi muita coisa, há muitos anos, Deus tratando, e eu sei que Ele está tratando também com todos. É um processo, é porque Ele está dizendo, Paulo estava dizendo para os coríntios, ele diz, vocês não cresceram, ainda são carnais, meninos, criança. Por quê? Porque quando eu chamei vocês eram meninos, tinha um monte de coisa que eu queria tratar em vocês. Coisas que vocês nunca falam e nem deixam, às vezes, ninguém sabe. Mas Deus sabe o que está lá. E se a gente perceber, manifesta. Por que que Deus, irmão, quer tratar essas coisas em nós? E precisa da virtude. E agora o conhecimento. Fé, virtude e conhecimento. Porque Jesus disse que a boca fala o quê? O que ele está dizendo? Que tudo que está dentro vai se manifestar. Você nem percebe e alguém está vendo e tu não está. Porque tu não está crescendo, sendo transformado na natureza de Cristo. E como não está crescendo, a natureza humana está te engolindo. A corrupção do homem, a corrupção do mundo. Qual foi os conceitos que eu dei aqui de corrupção? Que eu falei? De o que é se corromper, de corrupção, que foi? Eu, Rafi, vou me esquecer também. Destruir, podridão, olha lá, ó. Destruição, podridão, fala de degradação, de ser destruído. Começa a destruir, a pessoa não cresce. Vai, o diabo puxa de novo. Vai, o diabo puxa de novo. Vai, a passar a vida inteira. E se a misericórdia de Deus continuar, porque senão corre o risco de um dia cair mesmo, se acabar mesmo, como esse povo aqui caiu. Havia um espírito de uma disposição para não crescer, para não aprender. Irmão, quando a gente tem que ser sincero primeiro com a gente, com Deus e com a gente. Deus vai permitir situação, eu falei aqui domingo, em nós, para a gente ver o que está faltando mudar em nós. O João Neto um dia que pregou e disse assim, meu irmão, será que a gente não sabe o que a gente faz de errado? Então a gente não faz às vezes, irmão, mas está dentro de nós.
Isso é terrível. E às vezes a gente quer se justificar até diante de Deus. Eu me lembro, quando eu vim para esse ministério, e não só nesse ministério, que Deus usava umas irmãs, uns irmãos, mas as mulheres sofrem muito com isso. Não sei porquê. Porque quando começa Deus usar um varão, uma coisa, tem calúnia, tem levante, tem. Mas geralmente quando Deus começa a usar uma mulher, parece que tem mais inveja. Só quer ser vaso, aí cria tanta situação para derrubar a mulher. Está entendendo? Aí, isso acontece demais. Então Deus começou a levantar algumas pessoas, irmão. Aí eu via estar reclamando, se criando. Não, mas tu acha que está certo isso? Tu acha que está certo aquilo? Não, porque a pessoa é assim, porque a pessoa, irmão, Deus usando o vaso. E eu, gente, futucando, entendi o pastor Ivan, futucando. Encontrando chifre, procurando chifre em cabeça de cavalo. Não se consagra, não vai buscar, quer saber só de passar batom, caldo de urucu na boca, arrumar cabelo, só quer saber de vaidade, quem vai se consagrar, aí a pessoa inveja. A pessoa não procura crescer, começa a criar ciúme da outra, inveja da outra, porque Deus usa. Já vi muito isso. Deus começa a usar a irmã, e se ela tiver uma aparência bonita, aí está morta, meu irmão. Está morta. Porque se vier dar um recado para um, pronto. Se for dar um recado para outro, está entendendo? Tem que ser por tabela. Fala para o cunhado contar para o tio, para contar para o marido ficar sabendo, que ela mesmo não pode ir lá no marido. Isso acontece demais, irmão. Não assumei. Pessoas que não querem crescer. Acontece com o homem também, acontece as invejas, porque tem alguém crescendo. Olha os irmãos de José. José crescendo, José desenvolvendo. Aí os irmãos fizeram o quê? Com José? Que havia um espírito de prostituição naqueles rapazes. Não crescia, não desenvolvia. E ficava ainda atrapalhando ele lá. Você está entendendo? Diga amém. Então, irmão, é necessário a gente deixar essas coisas, esses prazeres do mundo, essas vontades, e nos dedicarmos ao Senhor. Senão essa natureza consome a gente. Vão virar carnais. Na igreja, há uma vida na igreja, um século na igreja carnal. Querendo ser reconhecido, querendo ser isso, aquilo, outro. Entendeu? Porque ninguém me olha, ninguém me vê. Já vi, foi muito. E Deus revelou. Gente atribulada da vida, porque estava com inveja de um ao outro que Deus está usando. Gente atribulado. Uma vez uma situação, uma pessoa atribulada demais, atribulada. E eu não sabia o que era. Deus pegou, usou uma outra irmã, teve uma visão e me disse: pastor, o que está acontecendo é isso, é inveja. Que Deus está usando a outra ali, ó. Irmão, é qualquer um de nós aqui, ó. Deus não faz acepção de pessoa. Não é por altura, por cor, por dinheiro, onde você nasceu, teu é filho de pastor ou não é, pode ser filho de garimpeiro, pode ser filho até de quem já foi preso. Se você decidir buscar o Senhor, Deus vai começar a te usar nessa terra. Deus vai começar a operar. Eu digo muitas, eu digo lá em casa para minhas filhas, digo aqui na igreja, que às vezes eu fico admirado, irmão. Que às vezes, irmão, a gente está trazendo os filhos, traz a família para a igreja, filhos de crente, família, mulher, marido, isso acontece com mulher e com marido, filho, uma vida na igreja, irmão, e nunca desperta. De vez em quando faz uma reaçãozinha, uma alegriazinha, aí chega outro que não nasceu na cidade, numa lá de crente, chega outra ou outro, que os pais até proíbem de vir para a igreja, falam mal da igreja, do pastor, da Bíblia, de Deus, falam mal de tudo, e a pessoa chega, irmão, sem nenhuma estrutura e desperta para Deus, e passa a ter um amor tão grande às coisas de Deus. Você conhece essa situação? Ou só eu que estou criando coisa aqui na minha cabeça? Hein?
Tem disso, tem no nosso meio ou não? Eu fico encabulado disso demais, irmão. De Esaú, mas está na Bíblia isso, a gente vê Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, recebeu toda a educação e treinamento para ser um homem espiritual e líder. O que acontece com ele? Dá pouco valor às coisas de Deus. É um Jacó todo atrapalhado que vai herdar. O texto aqui não vai dar mais para a gente continuar. O conhecimento, ele está dizendo aqui. Não dá mais para a gente continuar aqui. Para pular para o versículo 6. Termina o versículo 5 no conhecimento, não é? Acrescentar a vossa fé o quê? A virtude, o poder. E a virtude acrescentar o quê? O conhecimento. Agora, por que não avança no conhecimento? Porque há um espírito de prostituição. Aí, pastor, prostituição aqui, irmão, é em todo sentido. Tem alguém que não é essa carnalidade. Não tem isso, alguém não tem. É equilibradíssimo nisso. Mas há um espírito de prostituição para outras coisas. É encantado com isso, é encantado com aquilo, é encantado com aquilo. Esse espírito impede a pessoa de avançar no conhecimento de Deus. Alguém é encantado com o carro. Eita, que tem gente, tudo é carro, tudo é moto. Irmão, existe sempre uma coisa. Uma vez eu vi o pastor Ivan dizendo assim, irmão, se você nunca tinha ouvido isso aí, ouça aí. É aqui eu vou encerrar, em conhecimento. O pastor Ivan diz assim, existe sempre uma coisa, que é a grande batalha da nossa vida. Lutar contra as coisas ruins em nós, tem muita coisa que Deus está tirando e pulindo a gente, muita. Mas tem uma grande batalha na nossa vida. O teu sucesso, o teu êxito vai ser enfrentar e vencer isso aí. E ele diz com lágrimas essas coisas. Tem sempre uma grande barreira na tua vida, que tu vai ter que dizer assim, Senhor, por ti eu pago esse preço. Por ti eu vou fazer isso aqui. Eu tenho toda a condição. A pessoa, mas ele sabe que aquilo ali Deus não se agrada. Ele tem que vencer aquilo, ela tem que vencer aquilo. E aí, ó, não dá para falar tudo, mas se não juntar a fé, o quê? A virtude, o poder de Deus. E juntar esse poder, essa virtude, o conhecimento, não vence. Vai viver escravo e vai viver escrava. A carne não brinca, Satanás muito menos, e o mundo encanta mesmo. Vai passar a vida inteira debaixo do pé de Satanás. Existe uma grande luta. Tu já sabe qual é a tua? Não me diga. Tu já sabe qual é a tua? Não sei nem dizer, não é bom que nem diga. Pastor, eu tenho uma luta. Ninguém sabe, mas eu carrego isso comigo. Ninguém nem percebe, ou tu acha que ninguém percebe, talvez, mas quem está perto de ti pode estar percebendo, eu não sei, se já aflorou. Mas tem essa luta, pode até ser que ninguém percebeu, mas ela barra o teu crescimento espiritual. Ela impede o teu avanço. Ela impede você de chegar lá, de alcançar lá. Fique de pé em nome de Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Então o teu grande desafio qual é? É jogar esse espírito de prostituição por terra. Manta e fogo, que nem diz o pastor Ronaldo. Vocês estão entendendo quando eu falo de um espírito de prostituição, né? Porque Israel não se prostituía só dizer assim, um homem com a mulher com o homem, não. Israel se prostituía em primeiro lugar, porque se prostrava diante de outros deuses. Era um povo que Deus chamava de dura servir, difícil de obedecer. O que é a tua grande luta? Cuidado. Cuidado. Porque a vida passa. A vida vai passando. E você pode não crescer. E sem perceber está um carnal ou uma carnal. E cheio de razão ainda. E de argumentos de defesa. Porque tudo o diabo dá. De fortalezas para dizer, não é assim, eu não fiz, eu não faço. Eu não sou desse jeito, eu não sou. Mas não avança. Não desenvolve. Porque Deus está vendo. Aí ele vai tratar comigo e contigo. Isso aqui não é eu tratar com Jonathan. Eu tratar com Michele.
É você e Deus, é identificar o que é que te barra. A Kathryn Kuhlman contou no livro dela uma grande batalha da vida dela. E quando ela abandonou aquele homem. E ela disse que foi o pior dia da vida dela quando ela abandonou aquela situação. Quando ela tomou foi uma situação, eu estou contando para dar exemplo. De um marido que ela tomou de outra mulher. Ela solteira, o cara se encantou, largou a mulher e foi casar com ela. Kathryn Kuhlman. E já conhecia Deus, porque acontece muito quando ninguém conhece Deus, né? Por lá no mundo e tudo. O mundo vive desse jeito, mas ela já conhecia o Senhor. E se deixou levar. E pelo ministério, ela negou a si mesma, tomou aquela cruz e seguiu Jesus. Negou a si mesma quando ela disse: eu não quero mais isso para mim, isso está acabando com a minha vida. Ela não seria a mulher conhecida hoje como a mulher dos milagres, se ela tivesse atentado, perdido aquela batalha. A dela foi aquela, qual é a tua? Pode não ser nessa área, pode ser no dinheiro, pode ser qualquer outra situação. Qual é a batalha que está te impedindo? Qual é esse gigante que tu tem que derrubar agora? E tu vai ver que quando tu disser ele vai cair, tu vai ver que espiritualidade vem para a tua vida. Tu sente, a gente sente, porque ao longo da minha caminhada, muitos gigantes também na minha vida já caíram. E vai aparecendo ao longo da caminhada, tem um, vai aparecer outro. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, o gigante era o cigarro. Eu não conseguia largar de fumar. Eu era viciado. Nesse tempo você via falar de maconha só em televisão, irmão. Nós no interior, a gente ouvia falar de 2 pessoas no interior que fumavam maconha, andava quase 1 hora para dentro do mato para fumar um cigarro, depois voltar de novo, com medo da polícia. Hoje eles fumam nas praças por aí, né? Não é assim? E aí, eu fumava, eu não conseguia largar. Eu dizia, no dia que eu consegui largar de fumar, a glória é só de Deus, porque eu reconheço que eu não consigo. Foi o meu primeiro gigante. E Deus me ajudou, eu orando. Eu li a Bíblia fumando. O mais importante é o amor. Quem lembra do Novo Testamento que tinha assim, o mais importante era o amor. É o amor. É um Novo Testamento que eles davam, viu? A igreja recebeu de graça de umas ONGs, aí não sei quem que dava, e elas davam para novo convertido, e o pastor me deu um. E eu li o Novo Testamento fumando, na linguagem de hoje. Bíblia na linguagem de hoje, né? Nova tradução na linguagem de hoje. É a tradução na linguagem de hoje, depois botaram nova. Eu lia fumando dentro de um quarto trancado, escondido da Franciane. Foi meu primeiro gigante. Eu achava aquilo, quando passava da hora de fumar, que eu não tinha cigarro, irmão, me dava ansiedade. Assim, meu coração acelerava. Aquilo fazia parte de mim já. Se eu acordasse 10 vezes de madrugada, era 10 cigarros. Eu me lembro que às vezes faltava cigarro. De madrugada, eu não tinha como comprar, porque se tivesse dinheiro, pedia emprestado. Aí a gente ia atrás das baganas. Lembra que chamava bagana? Aí a gente desmanchava, aquele pouquinho que ficava, a gente desmanchava e fazia tipo um charutão para fumar até de manhã. Ia pescar, levava o fumo. Porque às vezes não tinha dinheiro, comprava fumo, saci. Fedia que só o capeta. Fede, que eu acho que ainda existe aqui. Não sei nem se ainda existe aquilo. Existe? Aquilo fazia parte de mim. Assim, irmão, eu já passei outros gigantes, ó. Que quando você vê a situação, quando você vê aquilo acelera. Aquilo você percebe, olha para mim. Que quando você chega perto de certas situações, ó, eu dei o exemplo do cigarro. Aquilo eu ficava, se alguém fumasse perto de mim, aquilo cheirava. Irmão, aquilo fede para ti, não é? Mas para quem é viciado, cheira. Tem coisa que você olha, você tem ojeriza, asco, nojo. Mas para alguém que é preso naquilo, irmão, a pessoa sente, aquilo muda, aquilo faz parte de você. E eu ficava daquele jeito. Foi o primeiro gigante na oração que Deus me ajudou a derrubar. E Jesus me libertou, mas me libertou, arrancou com raiz e tudo. Que hoje o cara pode fumar perto de mim, eu fico até com raiva dele. Eu fumar, 2 semanas depois que eu larguei, eu acordava de madrugada sonhando fumando.
Irmão, eu acordava uma tristeza tão grande, mas quando eu acordava, irmão, que eu lembrava que tinha sido um sonho, eu ficava muito alegre, porque a tristeza era como se eu tivesse caído de novo, voltado de novo. Quando eu acordava, que eu percebia que era um sonho, eu ficava tão alegre, irmão, no meu coração. E assim é o gigante da tua vida, o outro. Você não precisa me dizer não. Quando chega perto, quando vê, quando não domina a pessoa, aquilo é espiritualidade, ó, desce. Aquilo consome a espiritualidade. É isso que ele está dizendo. Por isso que não toma e não faz parte da natureza divina. Por quê? Porque essas coisas, elas impedem o crescimento, a associação em Cristo, a ligação em Cristo, a identificação com a natureza de Cristo, a unidade perfeita em Cristo. Essas coisas, esses gigantes, esse espírito de prostituição, ele impede e age nessa área bem do crescimento. E cada um de nós temos. Sempre vai ter uma. Não vem me dizer que tu não tem não, e nem precisa me dizer, porque tu vai pecar mentindo para mim. É claro que eu sei que não é cigarro, não é isso nem aquilo, mas cada um tem. Alguém já disse por aí que a gente tem que matar um leão todos os dias, né? Não é assim? Às vezes eu estou lá no serviço, aí eu me lembro de assistir um filme, como eu gostava de filme de guerra, filme policial, de investigação. Aquilo chega às vezes, sacode dentro de mim, eu digo, mas eu não vou assistir em nome de Jesus. Mas me dominou por muito tempo. Qual é a tua? Qual é a tua? Qual é o teu gigante que tu tem que derrubar ele? Hein? Qual é o gigante? Porque não adianta, irmão, tu te basear porque alguém não está vendo. Eu estou lá, não sei aonde, ninguém está vendo. Mas Deus está e tu não vai crescer. E o espírito de prostituição te toma e te corrompe todinho, te destrói. Como corrupção é o quê? Corrupção é o quê? Destruição. E veja que ele diz assim, ó. Alguém pode olhar rapidinho, só para a gente não. O versículo 4, rapidinho. Na NVI, o versículo 4. Só para você ver que diz que essa corrupção vem pela cobiça. E o que é a cobiça? O desejo desenfreado, não controlado. Olha o gigante agindo, ó. A corrupção vem depois da cobiça. A cobiça vem. E aí, como a pessoa não tem força para resistir, aí vive na cobiça, no mau desejo, a corrupção, a destruição, a degradação, a deformação do caráter divino começa a acontecer na pessoa, porque ela cede à cobiça. Lê aí, só do meio para o final, o versículo 4. E fugir da corrupção que há no mundo, que acontece no mundo, que vem pela cobiça, maus desejos, desejos desenfreados, fortes, que algumas versões chamam de concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. Tem a concupiscência dos olhos, o assunto é esse, da soberba, da cobiça. Se fosse, nós iríamos falar da forma como ela se manifesta. Isso paralisa crescimento espiritual. Isso interfere e intercepta o teu crescimento, como que um míssil que Deus está lançando. Outro dia eu estava olhando, eu li um pouquinho sobre míssil intercontinental, que ninguém pode destruir, e ele causa uma devastação terrível, e ele saca para cima da não sei o que, sai da atmosfera, e tá, eu digo, Senhor, por me transforma num míssil intercontinental, me transforma num troço desse aí, que não pode ser interceptado. Anda a 25 mil km por hora, irmão. Como é que um bicho vai pegar um negócio desse? Está entendendo? Então, o foguetezão. Mas o teu foguetezão saiu, ó. Tchum! Mas a cobiça vem e pum, acha ele. Na hora que ele vai, aí a cobiçazão vem, e aí a cobiçazão toma corpo em ti. Aí ela, pum, derruba. Numa velocidade horrível. Quem é espiritual e vai discernindo si, porque quando eu começo a discernir a mim mesmo, é uma coisa tremenda demais. Aí, pum, aí já sei o que é. Já sei o que foi. Qual é a cobiça?
Qual é esse gigante aí que está na tua vida que precisa cair, para te crescer? Aí, irmão, não tem mundo espiritual. Irmão, pastor, demônio, irmão, não pega. Quando essas virtudes começam a entrar aqui no crente, ele diz: olha, se essas virtudes estiverem em você, e essas virtudes crescerem em você, vocês não serão o quê? Nem inativos nem infrutuosos. Serão ativos na obra, presentes. Serão habilitados, hábeis, habilidosos, ágeis. E darão muito fruto, se elas tiverem. Agora o foguete interceptador do diabo vem, através da cobiça, para quê? Para trazer a corrupção, a degradação, a deformação. E você interceptar teu processo de crescimento. Que coisa esse pescador está dizendo para nós, irmão? Hein? Mas ele só diz isso porque ele não foi como pescador. Quando ele começou o capítulo, ele disse o quê? Pedro, servo e apóstolo. É outro assunto, né? Isso é conversa de servo e apóstolo, viu? Para nós. Amém? Fecha teus olhos aí. Vamos encerrar, passou da hora. Aí, pastor, mas eu acho que não tem sim mim não. Tu está redondamente ou quadradamente enganado. Se fosse eu diria redondamente enganado. Pastor, essas coisas não acontecem na minha vida. Acontece sim. Não precisa dizer não, diga para o Senhor. Acrescente, associe, traga à tua vida espiritual a virtude. Te dedica com todas as tuas forças, seja diligente. É um engano achar que a gente pode caminhar normal, assim, estou assim. É um engano. Isso é um engano, irmão. Deus quer você, é um foguete mesmo. Mas daqueles intercontinental, viu? Esse foguetinho aí não. Senhor, aí alguém diz assim: pastor, mas eu não sei o que acontece com a minha vida. É isso. Pastor, mas aí eu começo a orar e o foguete do capeta que vem pela cobiça me intercepta. Volta a orar de novo. Continua. E procura conhecer. Procura desenvolver conhecimento de Deus. Como é que o diabo age, como é que Deus quer, como é que a palavra de Deus ensina situações. Vai te aprofundando, que daqui um dia o teu foguete vai atingir o alvo e não vai ter mais nenhuma interceptação maligna. Será um foguete de Deus que vai interceptar alvos teleguiados, já traçado por Deus, e ninguém vai te atingir mais. Eu quero profetizar isso na vida da igreja hoje, na minha e na tua vida. Deus não nos chamou para sermos interceptados. E quando formos, como Deus disse para Jeremias: Jeremias, se tu voltares, eu te receberei. Se tu apartares o precioso do vil, tu voltarás a ser a minha boca. Se tu fizeres, souberes o que é certo e o que é errado, estiver atento o que me agrada e o que não me agrada, discernindo, Paulo, por isso que Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Onde foi que foguete do capeta foi que interceptou o teu foguete intercontinental? Qual foi, por onde foi a cobiça? Que cobiça foi essa? Que desejo foi esse? Que situação foi essa? Pois agora, a partir daquele dia que ele te interceptou, tu começa a trabalhar nela. Tu começa agora a trabalhar nela, a como se livrar dela. Como ela não vai mais te interceptar, como ela não vai mais te alcançar. Pode ter certeza, irmão, que se a gente se examinar e for conhecendo essas coisas, olha, irmão, as pessoas verão diferença na nossa vida, vai haver crescimento. Mas um dia Deus vai dar a oportunidade de eu continuar isso aqui, as outras virtudes. E eu quero profetizar na vida da igreja uma mudança. Aumenta um pouquinho, João. Faz uma oração. Eu quero ungir todo mundo aqui que quiser ser ungido. Deus revelou ontem. Deu uma visão para Michele ungindo toda a igreja. Mas eu não vou dizer que é toda por obrigação, né? Só quem quiser. Mas fecha teus olhos. Aumenta, João. Ó. Mudar pensamento, mudar sentimento. Começa por aí, né?
Aplique toda a diligência, todo o esforço. Reúna todas as tuas forças para crescer no Senhor, para crescer em Deus, para desenvolver a tua vida espiritual, para ser transformado na mesma imagem de Cristo, como diz lá em 2 Coríntios 3. E como diz aqui, receber, ser participante da natureza divina, da natureza de Deus, e não a natureza do mundo, e não essa corrupção do mundo. Renova-me, Senhor. Pai, essa é a palavra, Senhor. Ouve a oração dos teus filhos, das tuas filhas. Dá força pra gente, Pai. Nos ajuda, Pai. Quebra esse espírito de prostituição, Pai. Esse espírito que nos encantam com tudo que há no mundo, com todas as coisas que há no mundo. Quebra isso, Pai. Tira isso de nós. E isso vai ser quebrado pelo conhecimento do Senhor, pela virtude, por todas as virtudes espirituais. Quebra, Senhor, quebra isso em nós, tira. Acorda a gente para essas coisas, acorda. Acorda para o que está nos destruindo e a gente não sabe, a gente não percebe. Acorda a gente para aquilo que está interceptando a nossa vida, barrando o nosso crescimento, impedindo a gente de desenvolver algo que o Senhor nos chamou, de ter uma comunhão perfeita contigo. Quebra isso na minha vida, quebra isso na vida da igreja, Pai. Bota a mão no teu coração, pede para Deus quebrar toda a cobiça, tudo que ainda tem força contigo, tudo que ainda tem poder ainda de alcançar alguma situação na tua vida, tudo que te vence, que te desmorona, que te impede de crescer. Diga, Senhor, quebra, me dá força, me dá conhecimento, me dá força para ir buscar conhecimento, para procurar te conhecer. Acrescentai à vossa fé a virtude, o poder do alto, o poder que vem dar condições de termos uma vida excelente, de excelência moral. E acrescentar a virtude o conhecimento, porque Satanás entra na falta de conhecimento. Falta de conhecimento é ignorância, ignorância é trevas, e ele habita nas trevas. Em nome de Jesus, eu declaro eles livres, Pai, em nome de Jesus, tua igreja quebrada, toda maldição, toda força. Agora quem quiser vir, vem por aqui assim para me ungir. Vamos em nome de Jesus, tua igreja, Pai. Quero ungir, Pai, teu povo.